Tudo bem, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a nossa aula é sobre medula espinhal. Tá? Então eu vou falar um pouco para vocês sobre essa importante estrutura do sistema nervoso central. Vou falar um pouco sobre as funções dela, falar também sobre odologia dela, não é? As vias neurais que passam por essa estrutura. E também falar um pouco sobre lesões da medula espinhal, o que vai acontecer com essas lesões, tá bom? Então, quando a gente analisa a medula espinal, ou aliás, quando vai analisar lá todo o sistema nervoso central, a gente tem que lembrar o seguinte, e sistema nervoso periférico também não é? Nós temos que entender o seguinte, por que existe sistema nervoso? Quando é que o sistema nervoso surge? Qual é por que dentro do processo evolutivo a gente vai ter um sistema nervoso? Então a gente volta na filogenia e vai buscar um animal muito mais simples do que a gente, anatomicamente e fisiologicamente muito mais simples do que nós, seres humanos, que é a anêmona do mar. A anêmona do mar é um animal que ela tem uma musculatura, não é? E essa musculatura ela tem que fazer o quê? Em determinadas situações, quando um agente externo toca nela, seja um agente químico, seja um agente mecânico, seja uma mudança de temperatura, ela tem que decidir se ela vai fazer o seguinte, ela tem que decidir se ela vai contrair essa musculatura ou se ela vai relaxar essa musculatura. Então, ela tem que tomar decisões de contração e extensão de musculatura, de contração e relaxamento de musculatura. Mas como é que surge isso numa anêmona? O que acontece com esse animal? Esse é um animal que tem um epitélio que entra em contato com o meio e vai obter informações desse meio. Então, o que acontece? Uma célula desse epitélio se modifica e essa célula modificada desse epitélio se modifica e faz o quê? Faz contato com células musculares. Então, se algum evento atinge essa célula, ela vai fazer o quê? Ela vai provocar maior ou menor contração muscular. Então, essa célula muscular vai se contrair mais ou menos frente a um determinado estímulo. Então, essa é, digamos, a origem lá do sistema nervoso, a origem dessas células, e é assim que elas vão se comportar. Quando vocês olham o sistema nervoso central de humanos, quando vocês olham especificamente a medula espinhal de humanos, vocês vão ver que a gente tem reações bem parecidas. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um reflexo muito comum, que é o reflexo de retirada. Então, o que acontece? O indivíduo vem e pisa em uma taxinha. Então, ele sente um estímulo mecânico que acaba gerando dor nesse indivíduo. Esse estímulo mecânico estimula uma fibra nervosa aqui na ponta do dedo dele. Essa fibra ela vai despolarizar, esse estímulo mecânico vai abrir canais de sódio, não é, nessa fibra nervosa, e essa fibra despolariza. E esse potencial de ação ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui por essa fibra e ele entra na medula espinal, lá no corno dorsal. Isso é uma coisa que eu vou falar muito para vocês durante a aula. Eu vou falar em corno dorsal, tá? E corno ventral. Ou a gente usa também o nome de corno posterior e corno anterior, tá? Então, eu prefiro sempre usar corno dorsal. Então, essa informação entra na medula espinal no corno dorsal, vai fazer sinapse com diferentes neurônios e vai fazer o quê? E vai tomar conta de vários segmentos na medula espinal. E esses vários segmentos da medula espinal vão fazer o quê? Vão causar contração de diferentes musculaturas. Para que possa ter o quê? Para que esse indivíduo possa retirar essa perna daí, não é? Para que ele não continue pisando nessa taxinha. Então, isso é uma resposta primária que nós temos à dor e que ela é integrada na medula espinal. Lógico que essa resposta ela vai fazer o quê? Ela vai subir na medula espinal, ela vai passar pelo tronco encefálico, ela vai passar pelo diencéfalo e ela vai chegar até o cérebro. E lá no cérebro nós teremos a consciência, não é? Que nós pisamos numa taxinha e vamos sentir essa dor. A gente vai ter essa sensação desagradável. Alguns alunos poderiam perguntar assim, mas por que essa informação chega até o cérebro?
se afinal de contas eu já retirei esse pé daí. Essa informação chega até o cérebro por um motivo bastante simples. Tem que chegar até o cérebro para que o indivíduo forme uma memória, para que ele saiba que quando ele pisa numa taxinha, aquilo dói, aquilo não é uma coisa legal. Embora a medula espinhal já faça o reflexo de retirada, essa informação tem que subir para centros superiores, não é? E tem que ser processada e tem que ser percebida como um estímulo nocivo ao indivíduo. Então esse é um reflexo bem primitivo, não é? Que a anêmona vai ter, que todo animal que tem sistema nervoso vai ter, né? E musculatura vai fazer uma retirada ou um estímulo nocivo. É uma percepção de um estímulo nocivo. O nome mais correto para isso, não é enquanto se encontra na medula espinhal, o nome mais correto para isso seria nocicepção, que é a percepção de um estímulo nocivo. Bom, esse reflexo de retirada, como vocês viram, ele é polissináptico. Vou voltar ali para vocês verem. Ele vão haver várias sinapses ao longo da medula espinhal. Tá? Ele é um reflexo que ele é preponderante. Ele é preponderante, o que significa ser preponderante? Normalmente ele se sobrepõe às outras funções que estão sendo executadas. Se vocês queimam a mão, por exemplo, normalmente vocês fazem o reflexo de retirada ao invés de manterem a mão no local que vocês tinham colocado antes. Então, o que acontece? Vocês queimam a mão, não é? E por mais que vocês tentem fazer assim, eu quero continuar com a mão ali, por mais que o cérebro de vocês tente fazer algo para manter a mão de vocês ali, a tendência é que vocês retirem, não é? Essa mão dali, tá? Ele é músculo específico, ou seja, ele vai ativar toda a musculatura que for necessária para afastar vocês daquele estímulo nocivo, não é? Para aquele estímulo que causa dor. E ele pode fazer na própria medula espinhal um feedback positivo e reverberar. Ou seja, eu tenho um grupamento de neurônios ali que pode continuar mantendo aquele membro afastado, não é? Daquele estímulo nociceptivo, né? Daquele estímulo de dor. Notem que não vai acontecer somente em um membro. A gente sempre começa a pensar que a medula espinhal, a informação entra de um lado, faz sinapse só de um lado e retira a perna daquele lado. Na realidade, o que acontece é que o outro membro também vai funcionar. E a gente vai ter o que a gente chama de reflexo de extensão cruzada. Notem que o estímulo, quando ele entra na medula, ele pode passar para o outro lado, ele pode subir, ele pode descer. Tem uma série de coisas que esse estímulo pode fazer, não é? Então, vocês têm aí uma série de exemplos práticos, não é? Que a gente pode ter. Por exemplo, se um estímulo doloroso ele entra na medula espinhal, ele pode subir ao longo do sistema nervoso com muita intensidade e pode pegar, por exemplo, o tronco encefálico e pode alterar a pressão arterial. Ou ele pode descer na medula espinal, não é? E pegar porções sacrais da medula espinal e pode fazer o quê? Quando ele chega nessas porções sacrais, ele pode causar micção e defecação. Então, não pensem como um local restrito, não é? Esse estímulo ele sobe e desce e toma conta de várias estações, não é? Dentro do sistema nervoso. Mas voltando a esse reflexo de retirada, de extensão cruzada, perdão, como é que ele funciona? O que acontece? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem esse menino, imagine que isso aqui é o pé. Eu tenho dificuldade com esquerdo e direito, né? Imagine que isso aqui é o pé esquerdo, não é do menino, tá? Aqui o pé direito do menino. E o que acontece? Ele pisa numa taxinha também. Quando ele pisa numa taxinha, ele vai retirar esse pé esquerdo e vai fazer o quê? E vai estender a perna direita, tá? Ele tem que fazer isso aqui, ó. Ele tem que retirar uma perna e tem que estender a outra. Tá? Então, o que acontece? Ele pisou nessa taxinha, essa informação vem aqui até a medula espinal, isso aqui é a medula espinal,
tá? É uma representação da medula espinal, de um corte da medula espinal. E o que a gente tem nesse corte da medula espinal? A gente tem isso aqui, ó, essa estrutura aqui é o H medular, tá? Que é onde ficam os corpos dos neurônios, e que é a substância cinzenta, e nós temos aqui em volta essa outra estrutura que é a substância branca, onde ficam as fibras, não é? Que saem daqui, o conjunto de fibras que vai, conjunto de axônios que vai sair, ou chegar também, vocês vão ver depois, não é? Nessa medula espinal. Então, o que acontece? Esse menino pisa nessa taxinha e ele faz o quê? E essa informação vem por aqui. Ela entra nesse corno dorsal. Quando ela entra no corno dorsal, ela tem que fazer o quê? Ela vai, aqui tem um sinalzinho de positivo, ela faz o quê? Ela ativa a musculatura flexora. O resultado é o quê? O resultado é a flexão dessa perna esquerda. Ao mesmo tempo que ela ativa essa musculatura flexora, ela faz o quê? Ela inibe essa musculatura extensora. Então, ele vai relaxar a musculatura extensora aqui. Aqui, essa informação vem por essa via aqui, não é? E ativa um interneurônio que vai passar lá para o outro lado da medula espinal. Aí eu vou fazer o quê? Aqui eu vou trabalhar agora com o lado direito. No lado direito, o que vai acontecer? No lado direito, eu vou... quando eu chegar nesse lado direito, eu vou fazer o quê? Eu vou ativar a musculatura extensora. E olhem que eu tenho um interneurônio inibitório aqui, ó, um interneurônio que secreta glicina aqui, ó. Eu ativo esse interneurônio inibitório. Esse interneurônio inibitório faz o quê? Ele inibe a musculatura flexora. Então, notem que toda a circuitaria da medula é assim, para facilitar o movimento. Então, quando um indivíduo faz o seguinte, quando ele contrai um bíceps, não é só contrair um bíceps que a medula espinal faz. A medula faz o seguinte, ele contrai um bíceps e relaxa um tríceps. Então isso é muito importante que vocês entendam, que a medula espinal tem sempre essa circuitaria, e essa circuitaria é muito importante para poupar energia. Essa circuitaria ela é muito importante para facilitar o movimento. Então o que vocês estão vendo aqui é uma reação motora, que seria, a gente poderia dizer que é uma reação motora àquele sistema nervoso que a anêmona vai ter lá. Então o reflexo de retirada é uma das reações mais primitivas que os organismos têm frente a estímulos que possam causar dor, não é? Que possam causar nocicepção. Vocês vão entender mais tarde, vocês vão entender por que eu tenho sempre cuidado com a palavra dor e com a palavra nocicepção. Na realidade, nocicepção é a percepção de um estímulo nocivo. E dor é quando tem um caráter emocional associado a isso, né? Uma percepção desse consciente, vamos dizer assim, desse estímulo nocivo. Dor a gente só vai ter quando a informação chega até o cérebro. Bom, seguindo, aqui originalmente nessa aula tinha uma parte que eu explicava todas as leis de Fliger, mas eu gravei um vídeo, não é? Explicando os reflexos na RAM e explicando as leis de Fliger. Então, os alunos agora já têm acesso a essa aula de leis de Fliger, não é? Já passei um link sobre essa aula, então está mais fácil para o pessoal olhar isso. Isso já deve estar à disposição na plataforma Moodle. Bom, reflexo de caminhar, não é? O que acontece? Toda a circuitaria do ato de caminhar está na medula espinal. Não quer dizer que o indivíduo consiga caminhar somente com a medula espinal. Na realidade, ele precisa de alguns centros do tronco encefálico que enviam informação para a medula espinal para manter um certo ritmo de caminhada, principalmente do mesencéfalo, tá bom? Então, assim, ele precisa, embora ele tenha todos o conjunto de neurônios ali, hoje a gente sabe que existem centros que vão organizar o disparo desses neurônios. Mas aqui a gente tem uma preparação, tá, que é um gato espinal, no qual se secciona a medula espinal desse animal aqui e se estimula a medula espinal desse animal, e aí depois se registra a movimentação
desse animal, não é? Com eletromiografia, e a gente pode notar o quê? Quando se estimula essa medula espinal, olha o padrão que esse animal, se estimula eletricamente essa medula espinal, olha o padrão que esse animal tem. Ele faz o quê? Ele contrai musculatura extensora e depois musculatura flexora. Musculatura extensora e depois musculatura flexora. Extensora e flexora. Né? Então, esse padrão da medula espinal, não é? É um padrão muito parecido com o padrão de humanos. Se vocês pararem para pensar em uma caminhada, o que é uma caminhada? É a extensão de uma perna, tá? E aqui, logicamente, vocês estão vendo que vocês estão vendo que ele está ativando musculatura extensora e inibindo a flexora, não é? Na mesma pata, não é? Mas se vocês forem pensar nas duas pernas, o que vocês vão ver? Vocês vão ver que a gente tem um sistema muito parecido com o reflexo de extensão cruzada. Quando se caminha, não é? O indivíduo está caminhando, ele faz o quê? Ele tem flexão e extensão alternadas. Isso a gente pode ver aqui, ó. Então aqui nesse gráfico aqui embaixo, olha aqui, ó. Para cima é a extensão, para baixo é a flexão. Então ó, vamos acompanhar aqui, ó. Na perna esquerda, olha aqui, ó, ele está no topo da extensão. Ao mesmo tempo, na perna direita, ele está o quê? Ele vai estar lá embaixo, não é? Nessa extensão. Ele vai estar no topo da sua flexão. Tá? E assim por diante. Então, um membro em flexão e o outro membro em extensão. Tá? Animais quadrúpedes têm uma questão interessante. Depois de um certo tempo, não é? Eles começam a ter flexão e extensão conjuntas, não é? Se a medula é muito estimulada, eles começam a fazer o quê? Olha aqui, ó. Aqui o animal, os dois membros estão num pico de extensão. Notem que um gato, depois de um tempo, ele começa a flexionar os membros juntos, não é como se ele saltasse. Seres humanos não fazem isso, não é? A nossa medula não chega a tanto, não é? Mas isso é um padrão que é muito interessante, que a gente vai observar na medula de quadrúpedes, que precisam se locomover bastante rápido em algumas situações. Aqui tem um ponto importante. Na realidade, quem faz o metabolismo da medula espinal são os neurônios. Ou seja, quem controla o metabolismo da medula espinal são os neurônios. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui nós temos duas musculaturas diferentes. Nós temos o sóleo e o gastrocnêmio. Tá? Por que essas musculaturas são diferentes? Porque elas têm metabolismos diferentes. O sóleo é uma musculatura predominante vermelha, uma musculatura com muita quantidade de mioglobina, é uma musculatura que utiliza muito metabolismo aeróbico, enfim, é uma musculatura de resistência. E o gastrocnêmio, por sua vez, é uma musculatura mais de força, é uma musculatura que usa pouco oxigênio, já usa mais metabolismo anaeróbico, já não tem tanta quantidade de mioglobina, enfim. São músculos biologicamente diferentes. Isso significa que todo o metabolismo do sólio é diferente do metabolismo do gastrocnêmio. Então, toda a síntese proteica também do sólio é diferente do gastrocnêmio. Então, o que nós temos aqui? Ó? Aqui a gente tem o motoneurônio alfa, que inerva o sólio, e o motoneurônio alfa, que inerva o gastrocnêmio. Esse motoneurônio alfa, lembrando que o motoneurônio alfa é aquele motoneurônio que parte lá da medula espinal, não é? E vai inervar vai inervar a musculatura. Também lembrando que nós temos motoneurônios alfa que chegam na face, só que aí eles não partem da medula espinal, não é? Eles partem do tronco encefálico. Lembrando o que é bastante óbvio, não é? Que a inervação que a gente está falando nessa aula, que é a inervação dos 31 nervos, 31 pares de nervos espinais, não é? Ele é a inervação que a gente vai estar trabalhando do pescoço para baixo. Bom, então o que acontece? Aqui a gente tem a situação normal. A gente tem o motoneurônio alfa, que é uma fibra lenta, vamos dizer assim, não é? Uma fibra, o sólio, que é uma fibra lenta, e tem o seu motoneurônio, que é um motoneurônio que inerva fibras lentas.
E aqui a gente tem o gastrocnêmio, que é uma fibra rápida, e tem motoneurônios que inervam fibras rápidas. Se experimentalmente nós fizermos o seguinte, tá? Se experimentalmente nós fizermos o seguinte, nós trocamos essa inervação. Ou seja, se muda essa inervação, ou seja, a inervação que antes era do sólio passa para o gastrocnêmio e a inervação que era do gastrocnêmio passa para o sólio. O que acontece? Esses músculos mudam o metabolismo. E aquela fibra do sólio, que antes era de metabolismo aeróbico, passa a ser anaeróbio, não é? Passa a utilizar pouco oxigênio, não é? Passa a ser uma fibra de força, uma fibra branca. E aquela fibra do gastrocnêmio, que era uma fibra com metabolismo anaeróbico, predominantemente ela passa a ter um metabolismo aeróbico, passa a ser uma fibra de resistência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que é o neurônio quem comanda o músculo. Mas ele não comanda o músculo só em termos de contração. Porque durante muito tempo a gente sempre pensou o seguinte, não, ele libera acetilcolina e causa contração. O que acontece? Esse neurônio deve liberar também outros neuromoduladores que fazem o que que vão acabar mudando o metabolismo desse músculo, que vão ativar receptores metabotrópicos e vão acabar mudando a síntese proteica nesse músculo. Então esse é um ponto que é muito importante que a gente entenda, não é? Que não é só um controle que o sistema nervoso tem sobre o músculo, não é só um controle contrai ou não contrai. É um controle que também envolve a mudança de síntese proteica. Então é importante entender isso. Bom, para que a gente comece a falar sobre medula espinhal, nós temos que ter um vocabulário básico. Esse vocabulário, vocês vão ver que muitas vezes na prática a gente não segue esse vocabulário, fala algumas coisas que não deveria, não é? Mas o pessoal da neuro vai se entendendo, tá? Mas assim, vocês têm que ter uma noção sobre esse vocabulário para que a gente possa começar a conversar. É lógico que muitas dessas palavras vocês conhecem. Eu tenho certeza que muitas dessas palavras são comuns para vocês, não é? Mas é importante que a gente tenha uma noção desse vocabulário. Tá? Paresia é uma incapacidade parcial de membros voluntários, não é uma incapacidade total. Existem diferentes graus de paresia. Por exemplo, não conseguir levantar uma cadeira, por exemplo, para um indivíduo que tem um bom porte físico, isso é um tipo de paresia, mas ele pode ter um grau maior de paresia. Ele pode, por exemplo, não conseguir levantar o braço adequadamente. Tá? Então, não mover parcialmente os membros voluntários é uma paresia. Plegia é uma incapacidade total de membros voluntários. Aí tem uma coisa muito interessante, né? Vocês vão ver várias vezes se falando em paralisia, muito termo paralisia, e o indivíduo não está completamente paralisado. Tá? Por isso que eu digo, essa terminologia ela é muito teórica, mas na prática a gente não utiliza muito, não é? Então, o correto seria classificar como paralisia ou plegia incapacidade total, mas na prática às vezes a gente vai usar a palavra paralisia e está falando na realidade de uma paresia, tá bom? É aquela história que a gente sempre troca cérebro e encéfalo, não é? Isso é um erro bem comum da neuro e a gente vê o pessoal falando, enfim, mas o pessoal se entende, não é? O pessoal que trabalha com a neuro acaba se entendendo. Hemiplegia é uma incapacidade total de membros voluntários de um lado. Tetraplegia é incapacidade total de membros voluntários dos 4 membros, a tetraplegia. Geralmente vai ser causada por uma lesão entre a quinta cervical e a primeira torácica. Essa tetraplegia, por que geralmente não é acima de C5, não é?
Por que geralmente não é C4, C3, C2? Porque geralmente essas lesões acima da quinta cervical, elas acabam pegando a saída do nervo frênico, que é o nervo que vai inervar o diafragma, e geralmente levam o paciente a óbito. Tem um quadro aqui que eu não coloquei para vocês, que é a pentaplegia. Pentaplegia é o paciente que tem uma lesão acima de C5 e ele faz o quê? E ele acaba pegando a saída do frênico, então ele não consegue respirar de um modo adequado, ele precisa de ventilação mecânica. Então o pentaplégico, tecnicamente, a gente ouve falar pouco esse termo, não é? Mas o pentaplégico é um indivíduo que tecnicamente ele não move o pescoço, não é? E ele precisa de ventilação mecânica. Usualmente, na prática, a gente acaba chamando esse indivíduo também de tetraplégico. Se vocês se lembrarem, tinha um ator famoso que fez talvez o primeiro filme do Super-Homem, não é? Ele caiu de um cavalo, se eu não me engano, não é? Foi essa lesão que ele teve, e ele não mexia o pescoço e usava um ventilador mecânico. É um caso muito raro, é muito difícil esses pacientes sobreviverem, né? É difícil o paciente chegar em um local onde ele receba auxílio médico prontamente para sobreviver, mas esse indivíduo conseguiu sobreviver. E se falava muito que ele era um tetraplégico. Tecnicamente seria um paraplégico, mas, como eu disse para vocês, o pessoal se entende, não é? Paraplegia é uma incapacidade total de membros voluntários de 2 membros. Normalmente são membros inferiores, mas existe uma lesão bem específica que se der tempo eu vou mostrar para vocês, que o paciente faz o quê? Que ele perde o tônus de membros superiores, né? Ele faz uma paraplegia de membros superiores. A monoplegia é uma incapacidade total de membros voluntários de 1 membro. Tá? Tônus é o que a gente chama do estado de tensão do músculo. Então o paciente pode ter hipertonia, ele pode ter um tônus aumentado, ou pode ter hipotonia, que é um tônus diminuído. Atonia é quando o paciente não tem tônus muscular. E reflexia, o paciente pode ter hiporreflexia, quando os reflexos estão diminuídos, e hiperreflexia, quando os reflexos estão aumentados. Aqui tem um ponto que é muito importante. O que é uma paralisia flácida? Paralisia flácida é o seguinte, é uma paralisia que o paciente faz hiporreflexia, ou até arreflexia, ou seja, ele tem poucos reflexos, ou não tem reflexos, e ele faz hipotonia ou até atonia. Ou seja, ele tem pouco tônus ou até não tem tônus. Normalmente, as paralisias flácidas são lesões de motoneurônios inferiores. O que significa o motoneurônio inferior? É o motoneurônio alfa. O motoneurônio alfa e o motoneurônio gama são motoneurônios inferiores. É aquele que sai da medula espinal, não é? E vai acabar inervando a musculatura. Então aqui a gente tem doenças que causam isso, poliomielite, faltou um izinho aqui, não é? A poliomielite que acaba afetando esses motoneurônios e acaba não liberando acetilcolina na musculatura. O botulismo, que diminui a liberação de acetilcolina na musculatura também, não é? São exemplos de paralisia flácida. Mas tem paralisia flácida sempre que vocês cortarem um nervo, não é? Sempre que vocês lesarem e cortarem um nervo, vocês fazem uma paralisia flácida. Tem também a paralisia espástica. A paralisia espástica ela é caracterizada por hiperreflexia e hipertonia. Um exemplo que a gente tem é o tétano, mas assim, normalmente as lesões de motoneurônios superiores, o que são os motoneurônios superiores? São todos aqueles que estão acima do motoneurônio alfa e do motoneurônio gama. Por exemplo, uma lesão de córtex cerebral. Se vai se lesar o motoneurônio superior e o paciente tem uma tendência a fazer o quê? A fazer uma paralisia espástica, caracterizada por hiperreflexia e hipertonia. Então esse é um vocabulário básico. Volto a dizer, muitas dessas palavras vocês devem ter no vocabulário de vocês, não é? Mas eu coloco aqui. Bom, quanto ao vocabulário de sensibilidade, nós temos a anestesia e a analgesia. É importante entender a diferença entre um anestésico e um analgésico. O anestésico, ele tira dor, mas ele vai tirar pelo menos mais uma modalidade sensorial. Ele vai tirar tato, ele vai tirar calor, certo? E o analgésico, ele faz o quê? Ele tira só a dor.
Então, quando vocês vão no dentista e vocês recebem uma injeção, vocês recebem um anestésico, porque até vocês perdem um pouco do tato, não é? A gente sai mordendo o lábio e não sente nada, não tem a sensação de dor e não tem a sensação tátil também adequadamente. E quando vocês usam uma droga, sei lá, para dor de cabeça, não é? Vocês vão estar usando um analgésico. Por quê? Porque essa droga para dor de cabeça ela vai tirar somente a dor, ela não vai tirar outra sensação. Tá? Hipo ou hiperestesia é uma diminuição ou aumento da sensibilidade. Algia é um sufixo que se usa para dores em geral. Vocês vão ter neuralgia do trigêmeo, lombalgia, que é dor nas costas. Então é um termo que se usa para designar dor. A alodinia é um aumento da dor, mas geralmente a alodinia ela é um aumento da dor por algo que não causaria dor normalmente. Por exemplo, vocês colocarem uma blusa não deve causar dor. O paciente sentir dor por colocar uma blusa, não é? Por algo que deveria ser só uma sensação tátil e não deveria causar dor. Isso é um exemplo de alodinia. Parestesia é uma sensibilidade alterada, geralmente é formigamento, tá bom? Bom, se a gente para analisar a evolução da medula, que a gente tem uma imagem de uma medula espinhal de um rato. Notem uma coisa, o encéfalo de um rato ele é infinitamente, ele é muito menor do que o encéfalo de um humano, tá? O encéfalo de um rato, vocês pegam uma partezinha do dedo de vocês ali, a unha do dedão é mais ou menos do tamanho do encéfalo de um rato. E é um encéfalo completamente diferente. Olha só, ele é lisencefálico, ele não tem todas as circunvoluções que o nosso sistema nervoso tem. Ele é muito menos elaborado. Mas se vocês pegarem e forem analisar a medula espinhal de um rato, olhem como ela é quase idêntica à medula espinhal de um humano. Vocês têm o quê? Vocês têm a parte sensitiva entrando pelo corno dorsal e a parte motora saindo pela parte ventral. Tá? Então, essa organização nos vertebrados é uma organização da medula espinhal que vem há muito tempo. Tá? Já a organização do cérebro é uma organização que a gente tem no cérebro de humanos, ela vai surgir depois no processo evolutivo. Mas se vocês forem comparar a medula espinhal de um rato com a medula espinhal de humanos, elas são muito semelhantes. Tem uma semelhança realmente incrível. Tá bom? Bom, aqui nós temos a medula espinal, não é? Com as suas diferentes partes, não é? A gente vai ter a parte cervical, não é? Depois nós temos a torácica, depois a lombar e a sacral. Tá? E temos intumescências, que são a intumescência cervical e a intumescência lombar, que são alargamentos. Não sei se a palavra alargamento existe no português, mas no inglês existe. Não é? São alargamentos que a gente vai ter o quê? Dessa porção cervical e dessa porção lombar aqui, não é? Que é a intumescência cervical e a intumescência lombar. O que a gente pode notar nessa medula? Olha aqui, ó. Em azul eu tenho a porção ventral e em preto eu tenho a porção dorsal. Essa figura meio que ignora a porção intermédio lateral, não é? De onde sai acima do sistema nervoso autônomo, mas tudo bem. Então, olhem aqui, ó. Se vocês forem olhar na intumescência cervical, olhem como é grande tanto a porção ventral quanto a porção dorsal. Tá? Se vocês forem aqui, ó, no meio dessa parte torácica aqui, ó, que vai inervar, sei lá, o abdômen e as costas, vocês vão ter o quê? Olhem como o corno ventral ele é pequenininho, não é? E olhem como o corno dorsal também não tem grande representatividade. E se vocês forem na intumescência lombar, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que o corno ventral é bem maior e que o corno dorsal também ele é avantajado. O que acontece? Por que nós temos uma intumescência cervical e por que nós temos uma intumescência lombar? Porque aqui dessa intumescência cervical vai acontecer o quê? Vão sair as fibras para os membros superiores. E dessa intumescência lombar vai acontecer o quê? Vão sair as fibras
para membros inferiores. Então, por isso que nós temos essas intumescências aqui, tá bom? Essa é a razão dessas intumescências. Então, o que significa? Isso significa não só que eu tenho uma medula espinal mais avantajada aqui, na intumescência cervical e na intumescência lombar, mas também que eu tenho mais fibras, tanto motoras quanto sensitivas. Então, se vocês param para pensar, olhem, por exemplo, o grau de refinamento que a gente tem para movimentar uma mão. Peguem e façam o seguinte, olhem para a mão de vocês e movimentem os dedos, toquem um dedo no indicador de cada vez. É um grau de movimento muito grande, vocês precisam de uma inervação motora muito grande. Tá? Agora, se vocês pararem para pensar em movimentos do tronco, vocês não têm muitos movimentos que vocês conseguem fazer com o tronco. Vocês não precisam de uma inervação motora muito grande no tronco. Vocês precisam de um conjunto de fibras muito grandes no tronco. Tá? Quando vocês vão mexer os dedinhos do pé também, vocês precisam de uma grande movimentação para fazer o quê? Para mexer esses dedos do pé. Agora, o que acontece? O que acontece é o seguinte, não é só um aumento da inervação motora, é um aumento da inervação sensitiva. Vocês sentem muito mais dor, por exemplo, na ponta dos dedos do que nas costas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Imaginem que vocês peguem e façam o seguinte, vocês peguem uma agulha, puxem a pele das costas e passem uma agulha passando por essa pele das costas. Vai doer. Podem ter certeza que vai doer. Mas assim, agora eu vou propor uma outra coisa para vocês. Que vocês peguem uma agulha e coloquem por baixo da unha. Coloquem no leito unhal. Isso vai doer absurdamente. Não é? A sensação de dor é muito maior. Por quê? Porque a inervação é muito maior. Então, são coisas diferentes. Ou seja, a inervação que se tem na mão aqui não é nem perto da inervação que se tem nas costas. Tem muito mais inervação na mão do que a inervação que nós temos nas costas. Tá? Então esse é um ponto que é importante que vocês entendam da medula espinal. Agora, este corno ventral aqui, isso aqui é importante, tá bom? Esse corno ventral, vocês não pensem que os neurônios eles estão colocados em qualquer lugar aqui, tá? Vocês querem saber, por exemplo, aonde ficam os neurônios do bíceps, aonde ficam os motoneurônios do tríceps, aonde ficam os motoneurônios da mão, tá? Pessoal, é muito simples, é só vocês olharem a figura. Vocês façam o seguinte, vocês peguem o braço de vocês e coloquem dentro desse corno ventral. Olha aqui, aqui eu estou aumentando esse corno ventral, aqui o corno ventral está aumentado, tá? E aí o que acontece? Eu consigo ver o seguinte, olha aqui, para cá é a porção mais medial, para cá é a porção mais lateral. Então, olhem aqui, eu consigo ver que os motoneurônios que controlam a musculatura axial, eles ficam mais mediais. Os motoneurônios que controlam a musculatura distal aqui, eles ficam mais laterais. Os motoneurônios que controlam a musculatura flexora, eles fazem o quê? Eles são mais dorsais, tá? E os motoneurônios que controlam a musculatura extensora, eles são mais ventrais. Então, por exemplo, aqui ficariam os motoneurônios que vão inervar a musculatura do ombro. Para cima ficam os motoneurônios que vão inervar a musculatura do bíceps. Para baixo a musculatura do tríceps, não é? E aqui a musculatura da mão. Tá bom? E aí vocês podem me perguntar assim, tá, aqui, olhem bem, aqui a gente tem o lado esquerdo da medula espinal, tá? E aqui o lado direito da medula espinal. Sempre quando vocês olham uma figura, vocês têm que imaginar que vocês estão enxergando o indivíduo de frente, tá? O indivíduo está de frente para vocês. Isso é importante também quando vocês forem olhar os exames de imagem, não é? Nos exames de imagem, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter o indivíduo sendo olhado de frente e vocês vão ter o quê? Isso aqui é o lado esquerdo e aqui o lado direito. Se houver alguma coisa diferente, tá? Se por um acaso a imagem estiver invertida, tem que estar assinalado, não é? Na figura o que é esquerdo e o que é direito. Então, se houver alguma alteração ali, isso tem que ser indicado. Então, olha aqui,
A medula espinhal do lado esquerdo vai inervar o quê? Vai inervar esse braço do lado esquerdo. A medula espinhal do lado direito vai inervar o braço que está lá do lado direito. Então é muito importante que a gente guarde esse referencial anatômico aqui, não é? A partir daí vocês deduzem o seguinte, por exemplo, se o indivíduo perde neurônios aqui, ó, se morrem os neurônios que estão aqui, ó, nesse pontinho que eu estou apontando aqui, ó, ele vai perder o quê? Ele vai perder o controle, não é? Da musculatura do bíceps. E ele não vai conseguir lançar acetilcolina no bíceps. Então ele faz o quê? Ele faz uma paralisia flácida lá naquele bíceps. Que vai ter o quê? Que vai ter hipotonia, que vai ter hiporreflexia, ou que vai ter até atonia e vai ter até a reflexia. Se ele perder neurônios aqui, ó, nessa porção mais lateral aqui, ó, se morrerem esses neurônios aqui por algum evento qualquer, ele faz o quê? Ele não consegue lançar acetilcolina lá na mão, na musculatura que vai mover a mão daquele lado esquerdo. Ele faz o quê? Ele faz uma paralisia flácida daquele lado esquerdo, tá bom? Aí vocês podem me perguntar, tá, e as pernas? É muito simples, é só vocês pegarem e colocarem a perna ali dentro, não é? Então vocês vão ter o quê? Se vocês colocarem a perna ali dentro, vocês vão ter o quadril para cá, vocês vão ter a musculatura extensora, vão ter o quadríceps aqui para baixo, não é? E teriam o pé aqui nessa posição, tá bom? Então é só vocês pensarem e colocarem a perna ali dentro desse corno ventral. Bom, essa informação ela entra no corno dorsal, não é? A informação sensitiva tem que entrar no corno dorsal. Vamos voltar aqui, ó. A informação entra, a sensitiva entra por aqui e a motor pelo corno dorsal e a motora sai pelo corno ventral, tá? Só que assim, ó, essa entrada da informação sensitiva ela tem que ser organizada. Não vai entrar informação de qualquer modo aqui. Então, como é que isso funciona? Isso funciona assim, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma representação daquele corno dorsal. Então, eu tenho lâminas, não é que são chamadas lâminas de Hexed, para você ver que tem lâminas de Hexed em várias partes da medula espinal, tá? E aqui eu tenho as lâminas de Hexed do corno dorsal. Então, aqui eu tenho a lâmina 1, lâmina 2, 3, 4, 5 e 6. Então, olhem, por exemplo, aqui, ó, mecanoceptores, tá? Que vão trazer informações de estiramento, que vão trazer informações de pressão. Eles fazem o quê? Eles vão entrar nessa lâmina 3 e nessa lâmina 4. Nociceptores, tá? Que vêm através dessas fibras do tipo A, aqui dessas A delta, elas fazem o quê? Elas vão entrar aqui, ó, na lâmina de Hexed 1 e na lâmina de Hexed 5, tá? Outro tipo de nociceptor para dor lenta, não é? Esses nociceptores aqui são nociceptores para dor rápida. E bem localizada, por exemplo, quando vocês cravam uma agulha no dedo, vem por essa fibra aqui, tá? Mas nociceptores, por exemplo, para dor lenta, aquela dor que o paciente sente na cavidade abdominal, mas ele não consegue explicar direito aonde é. Ele refere só na cavidade abdominal, mas ele não consegue apontar adequadamente. É muito difícil uma dor na cavidade abdominal, o paciente dizer, me dói o ângulo esplênico. Não, ele não vai dizer isso, ele não consegue ter essa localização perfeita de qual é o local da origem da dor. Então isso vem por fibras do tipo C, que são fibras menores, são fibras que vão conduzir a informação numa velocidade mais lenta, não é? E isso entra nas lâminas 1 e 2. Tá? Não é assim, não vai ser o nosso foco que vocês decorem, entra na lâmina de Hexed e tal, tá? Mas é uma informação interessante que a gente tem que ter. Essa figura aqui é importante. Essa figura aqui é uma figura que é realmente muito importante. Eu vou fazer uma pausa, vou tomar uma água e já volto com essa figura.
Voltei, pessoal. Bom, aqui a gente tem uma figura muito importante da medula espinal. Essa figura aqui a gente tem que dedicar um bom tempo a ela. Essa figura, o que acontece com ela? São um corte horizontal da medula espinal. Então aqui a gente tem a parte dorsal, aqui em cima, tá? E aqui a parte ventral. Vamos entender primeiro essa figura. O que acontece com essa figura? Olha aqui, ó. Aqui nós temos o H medular, onde nós temos os corpos dos neurônios, tá? E aqui nós temos a substância branca, onde nós temos as fibras que estão saindo dessa medula espinal, tá? Tudo que tem de um lado aqui tem do outro. Ou seja, por exemplo, eu estou mostrando o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme aqui de um lado, isso existe aqui desse lado também. A figura só não está mostrando por uma questão didática. E olha aqui, ó, eu tenho o feixe espinotalâmico lateral de um lado e o feixe espinotalâmico ventral do outro, tá? Então, isso também existe desse outro lado, só não está sendo mostrado por uma questão didática. Tá ok? Primeira pergunta que pode surgir é o seguinte. Essa imagem da medula espinal, tá? Ela é uma imagem cervical, torácica, lombar ou sacral? Essa medula espinal é cervical, torácica, lombar ou sacral? O que vocês acham? Qual é a ideia de vocês? Muitos alunos respondem o seguinte, é lombar pelo tamanho do H, pelo formato do H, é cervical pelo formato do H, mas assim, isso não é conclusivo, tá? Pessoal, isso certamente é cervical. Por que isso é cervical? Porque olhem só, o que acontece? Todos os feixes aqui, ó, todas as inervações, a inervação cervical, a torácica, a lombar e a sacral estão presentes. Olha aqui, ó, a cervical, a lombar, a torácica, a lombar e a sacral estão presentes, tá? Se ela fosse sacral, vocês têm que imaginar o que acontece. O que acontece é assim, ó, primeiro entra na medula espinal as fibras sacrais. Depois entram as fibras lombares. Depois as torácicas e depois as cervicais. Então, por exemplo, na porção sacral da medula, só tem o quê? Só tem fibra sacral. Certo? Na porção lombar, só vai ter fibra sensitiva o quê? Lombar e sacral. Na porção torácica vai ter o quê? Vai ter fibras sensitivas que estão entrando, informações sensitivas torácica, lombar e sacral. E na porção cervical tem o quê? Tem cervical, torácica, lombar e sacral. Então, assim, essa figura certamente é uma figura o quê? Da porção cervical da medula espinal, tá? Que vai estar inervando lá membros superiores, tá bom? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que o indivíduo pisa, tá? Ele vai pisar em uma taxinha, tá? Ele pisa em uma taxinha. Sempre lembrando para vocês, esse lado aqui direito, esse lado aqui esquerdo, tá? Talvez nas outras imagens que eu mostrar para vocês, talvez tenha alguma diferença, mas aí tá assinalado, tá? Mas aqui, ó, anatômico, o indivíduo olhando de frente para vocês, direito e aqui esquerdo, certo? Bom, então o que acontece? O indivíduo pisou na taxinha. Isso é uma informação de dor, tá? Essa é uma informação de dor. Essa informação de dor, ela tá fazendo isso aqui, ó. Essa informação de dor, ela entra no corno dorsal, tá? Imediatamente quando ela entrar no corno dorsal, ela vai fazer algumas sinapses por aqui e ela faz o quê? E ela passa para o outro lado, ela decursa para o outro lado. E ela faz o quê? E ela atinge, tá? Esse feixe espinotalâmico lateral, tá bom? Então, olha só, o que aconteceu? Esse indivíduo pisou nessa taxinha, essa informação fez aqui, ó. Ela entra via corno dorsal, a informação passa para o outro lado e faz o quê? E vai atingir esse feixe espinotalâmico lateral. Olha o nome do feixe. Feixe espinotalâmico lateral.
Feixe por quê? Porque é um conjunto de fibras que está ligando uma região à outra. Tá? Espino porque partiu da medula espinal. Talâmico porque vai chegar no tálamo, vai chegar lá no diencéfalo. E lateral porque ele está localizado lateralmente na medula. Tá? Então, o que acontece? Essa informação pisou na taxinha com o pé esquerdo, entrou no corno dorsal do lado esquerdo, passou para o feixe espinotalâmico lateral do lado direito e sobe e vai lá para o tálamo. Tá? Muito cuidado, os alunos confundem muito o seguinte, confundem o corno dorsal, que é essa região aqui, ó, com a coluna dorsal. Depois a gente vai falar mais sobre a coluna dorsal, não confunda, uma coisa é o corno dorsal e outra coisa é a coluna dorsal. Tá? Agora, o paciente faz o seguinte, ele coloca esse pé esquerdo numa água gelada, uma poça de água gelada. O que acontece? Esta informação de frio faz isso aqui, ó. Entra no corno dorsal. Entra no corno dorsal, decussa e faz o quê? E vem para o sistema, para o feixe espinotalâmico lateral, não é? E faz o quê? E vai subir e vai até o tálamo por aqui. Mesma coisa que a dor. Então vocês já conseguem ver que esse feixe espinotalâmico lateral, ele faz o quê? Ele leva a informação de dor. Aqui não é dor, não é? Aqui ainda é nocicepção e leva a informação de temperatura. Tá bom? Agora, existem dois tipos de tato. Existe o tato protopático e o tato epicrítico. O que é o tato protopático? Se vocês estão sentados em frente a uma mesa agora, apalpem com a mão cheia toda a mesa, tá? Peguem um livro e apalpem com a mão cheia esse livro. Isso é o tato protopático, é um tato grosseiro. E o que é o tato epicrítico? O tato epicrítico, ele é um tato que se faz o quê? Ele é um tato que vocês pegam, por exemplo, a pontinha de uma caneta e vocês vão vendo detalhes da pontinha dessa caneta. Ele é um tato fino, ele é um tato mais delicado, tá? Quando vocês tocaram, vocês pegam e fazem o seguinte, vocês pegam a mão esquerda de vocês e toquem na mesa. Quando vocês tocam com a mão esquerda na mesa, de um modo grosseiro, o que acontece? Esta informação de tato está entrando pelo corno dorsal e está fazendo o quê? Está decussando, não é? Essa informação está sendo levada para o outro lado, ela entrou no corno dorsal do lado esquerdo, decussa para o lado direito e está fazendo o quê? E está vindo aqui, ó. Ela está subindo por um outro feixe espinotalâmico, que é o feixe espinotalâmico ventral. Tá? Olha o nome. É um feixe, é um conjunto de fibras que parte da medula espinal, que vai para o tálamo e fica ventralmente. Tá? Quando eu comecei a dar aula de neurofisiologia para vocês, eu sempre falei que ia chegar um momento que a gente falaria uma frase, não é? Que no começo lá a gente achava uma frase muito difícil, uma frase horrorosa, mas que essa frase seria óbvia, tá? Pessoal, olhem a frase que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que toda sensação protopática termalgésica nociceptiva ascende pelo feixe espinotalâmico anterolateral. Tá? O que significa isso? Toda sensação protopática, o tato protopático. Toda sensação termoalgésica, temperatura. Nociceptiva, dor. Tá? Ascende, ou seja, sobe pelo feixe espinotalâmico antero, que é a mesma coisa que ventral, lateral. Então eu estou dizendo que toda informação de temperatura, toda informação, toda sensação termalgésica, nociceptiva, tá? Ela faz o quê? Ela vai ascender, e também a informação de tato e pressão, que nada mais é do que o tato continuado, do tato protopático. Toda essa informação
ela ascende, não é? Via feixe espinotalâmico lateral. Tá? Então, vamos repetir a frase para vocês. Toda sensação protopática, termoalgésica, nociceptiva, ascende pelo feixe espinotalâmico anterolateral. Né? E se vocês quiserem melhorar a frase, vocês colocam. Como exemplo, temos o nervo ulnar que passa pela goteira epitrócleo olecraniana, né? Que é aquele nervinho que a gente bate com o cotovelo, não é? E diz que é amor de sogra. Tá? Então, se vocês quiserem juntar toda a frase, vocês digam que toda sensação protopática termogésica nociceptiva ascende pelo fio espinotalâmico anterolateral. Como exemplo, temos o nervo ulnar que passa pela goteira epitrócleo olecraniano. Eu sempre disse para vocês que um dia vocês iam falar essa frase e essa frase ia ser bem simples, ia ser bem comum, não é? Então chegou esse dia. Essa frase hoje ela é simples, não é? Alguém fala essa frase para vocês e vocês vão dizer sim, é verdade, tá? Mas bom, nem tudo é dor, nem tudo é temperatura e nem tudo é tato protopático. Tem também a sensação de tato epicrítico, tem a pressão epicrítica, não é? Que é o tato continuado epicrítico. Tem a sensação de vibração, tem a sensação de posição das articulações, tem aquela sensação aquela informação que vem do grau de contração da musculatura, lá do órgão tendinoso de Golgi, tem a sensação que vem das fibras intrafusais sobre o grau de estiramento da musculatura, e isso tudo ascende por esses dois fascículos, o grácil e o cuneiforme, ou chamado também de gracile e cuneatus. Tá? Qual é a diferença do grácil e do cuneiforme em relação ao espinotalâmico lateral e ao espinotalâmico ventral? A informação, no espinotalâmico lateral e no espinotalâmico ventral, a informação entra no corno dorsal e imediatamente decussa. Ela entra e imediatamente passa para o outro lado. Tá? O que acontece? Por exemplo, quando vocês estão tocando com a mão esquerda, tá? Na tampa de uma caneta, ou na pontinha de uma caneta, e estão sentindo aquele tato epicrítico, ele faz assim, ó. Ele entra no corno dorsal, a informação passa para a coluna dorsal, mais especificamente aqui, ó, como isso é cervical, não é, para o fascículo cuneiforme. Então, vocês estão tocando essa caneta, isso entra no corno dorsal, isso passa para a coluna dorsal e faz o quê? E ascende ipsilateralmente, ascende do mesmo lado. Vai ascender desse lado esquerdo. Então, ascende desse lado esquerdo e lá no tronco, lá nos núcleos grácil e cuneiforme, aí passa para o outro lado. E aí depois vai chegar até o córtex do outro lado. Então, esse fascículo grácil e cuneiforme, ele vai até o tronco do mesmo lado. E lá no tronco, nos núcleos grácil e cuneiforme, ele passa para o outro lado. Ao contrário do sistema anterolateral, que ele faz o quê? Que ele decussa na hora. Tá? Então, esse é o caminho das principais vias sensitivas do corpo. Então, vocês vão ter o quê? O feixe espinotalâmico lateral, não é? E esse fascículo grácil e cuneiforme. Bom, agora, a gente tem que começar a pensar em lesar isso daí, não é? A fazer lesões nisso daí. Então, vamos começar a lesar essas vias, não é? Vocês imaginem, eu vou colocar exatamente aqui, ó. Vocês imaginem que vocês têm um tumor fora da medula, tá? Exatamente aqui, comprimindo a medula de fora para dentro, tá? E pegando o feixe espinotalâmico lateral. Qual é a primeira coisa que esse paciente vai sentir? Qual é a primeira coisa que esse paciente vai perder? Sempre lembrando que aqui a gente tem uma disposição que é a seguinte, que é sacral, lombar, torácica e cervical. Sacral mais externa, depois lombar mais interna, depois torácica mais interna e depois cervical mais interna.
Então, eu tenho aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui, ó, eu começo a esmagar essa medula espinal. Começo a lesar isso daqui. O que esse paciente perde? Não é? Esse paciente ele vai perder o seguinte, ele vai perder, se eu estou esmagando aqui, ó, ele vai perder dor e temperatura. Mas ele perde dor e temperatura da onde? Ele perde dor e temperatura, eu não estou esmagando a parte sacral aqui, ó. Ele vai perder dor e temperatura do pé. Mas qual pé? Do pé esquerdo ou do pé direito? Ele vai perder do pé esquerdo. Porque o que aconteceu? Olha só, a informação de dor e temperatura do pé esquerdo não faz isso aqui, ó. Não entra no corno dorsal, não decursa para o outro lado e não vai ascender por aqui. Se eu começar a lesar o sistema aqui, ó, o que vai acontecer? Ele perde a sensibilidade de dor e temperatura que está vindo desse pé esquerdo. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, agora vamos pensar em outras figuras. Tá? Eu estou colocando aqui, ó, bem no corno ventral. Tá? Eu tenho uma lesão aqui, ó, no corno ventral aqui, ó, nessa posição aqui. Ó. Eu não sei se o cursor na gravação da aula vai ficar exatamente nessa posição, mas vamos rezar que fique, certo? Então eu faço isso aqui, ó, eu estou lesando exatamente nessa posição aqui. O déficit vai ser motor ou sensitivo? O déficit aqui, pessoal, vai ser um déficit motor. Porque o que? O que está acontecendo? Vai ser um déficit motor porque eu estou pegando bem nessa porção lateral, estou lesando bem os neurônios aqui, ó, dessa porção lateral do corno ventral. Não é? Vai ser um déficit motor que vai pegar o quê? Que vai pegar braços ou pernas? Membros superiores ou inferiores? Vai pegar membros superiores, porque eu estou na porção cervical da medula. Vai pegar membros superiores, vai pegar ombro, vai pegar bíceps, tríceps, vai pegar a mão. Se eu estou bem nessa ponta aqui, ó, bem lateral, vai pegar a mão. Então ele vai fazer o quê? Vai pegar a mão do lado direito ou do lado esquerdo? Vai ser um déficit que vai atingir a mão do lado direito e esse paciente vai fazer o quê? Ele vai fazer uma paralisia flácida do lado direito, ele não vai conseguir movimentar essa mão adequadamente. Tá? Agora, isso aqui tem que prestar bastante atenção. Vamos imaginar que este paciente destrua a medula espinal, todo esse lado da medula espinal. Todo o lado direito foi destruído. Certo? Então, eu destruí todo esse lado direito da medula espinal. Vamos pensar o que vai acontecer com o lado direito e com o lado esquerdo do paciente. Se eu destruir todo o lado direito, tá? A primeira pergunta é: como é que fica a sensibilidade do lado direito? Não tem sensibilidade do lado direito. Ele não tem sensibilidade nenhuma, ele não sente nada do lado direito. Por que ele não sente nada do lado direito? Porque não entram as fibras sensitivas aqui no corno dorsal. Como fica a motricidade do lado direito? Se eu destruir todo o lado direito, o que vai acontecer? Eu tenho motoneurônio aqui, sai motoneurônio para inervar a musculatura, eu consigo lançar acetilcolina nessa musculatura? Não. Então, se não sai motoneurônio para inervar essa musculatura, se eu não consigo fazer isso, o que vai acontecer com esse músculo? Ele faz uma paralisia. Faz uma paralisia o quê? Flácida. Ele vai ter, se eu não consigo liberar acetilcolina, ele tem a atonia e a reflexia. Certo? Então, o quadro do lado direito desse paciente é o que é? Se eu destruir todo esse lado direito, ele não tem sensibilidade nenhuma e ele tem uma paralisia flácida com a atonia e a reflexia. E o lado esquerdo? Tá? Olhem dor e temperatura. Dor e temperatura faria isso aqui, ó. Entra no corno dorsal e passaria para o lado direito. Esse paciente vai sentir dor e temperatura desse lado? Do lado esquerdo? Não vai. Por quê? Porque essa informação que entraria aqui do lado esquerdo e passaria para o lado direito, não vai acontecer. Então ele vai perder dor e temperatura do lado esquerdo. Tá? Motricidade do lado esquerdo. Bom,
alguém pode dizer assim, a motricidade fica normal, porque tem o motoneurônio alfa ali, ó, e o motoneurônio gama, e eles estão lançando acetilcolina. Olha, pessoal, assim, realmente ele vai conseguir ter contração, mas não existe o indivíduo fazer o seguinte, ele destruir todo um lado da medula, paralisar todo um lado do corpo, o sistema de postura e equilíbrio dele fica bastante prejudicado, tá? Mas assim, ó, o lado esquerdo dele vai ter contração muscular, vai coordenar a contração muscular, vai ser bem razoável o lado esquerdo dele, tá? Bom, e o tato, ele perde? Assim, ó, esse indivíduo ele perde o tato parcialmente. Ele vai perder esse tato protopático aqui, ó. Porque o tato protopático, que era aquele tato grosseiro, faria o que? Entraria aqui, decussaria e iria pelo feixe espinotalâmico ventral. Então ele perde porque foi destruída essa parte da medula. Mas os indivíduos não perdem o tato totalmente. Por quê? Porque o tato epicrítico ele ainda permanece. Então ele faz o quê? Entra essa informação no corno dorsal, passa para a coluna dorsal e isso sobe e lá no tronco decussa. Então, se eu fiz essa lesão aqui na metade, não é? Ele ainda permaneceria com um certo tato, que seria o tato do tato epicrítico, tá? Então isso é um exemplo bem didático de lesões na medula espinal. É lógico que assim, ó, todas as lesões que eu vou mostrar para vocês, elas têm que ser didáticas. Eu preciso mostrar isso de um modo didático. Mas assim, ó, um paciente não faz uma lesão tão perfeita assim. Ele faz o quê? Ele rasga a medula de um lado aqui, rasga do outro. É muito comum lesão da medula espinal por arma de fogo, e às vezes a arma de fogo ela faz o seguinte, às vezes ela nem atravessa a medula espinal, às vezes ela para nas vértebras, não é? E o calor do projétil faz o quê? Ele derrete a medula espinal. Então, ele não vai derreter a medula espinal exatamente na sua metade, ele vai fazer o quê? Ele vai derreter fazendo um mosaico aqui, não é? Então o paciente vai ter uma série de complicações. Só que em termos didáticos, para vocês entenderem medula espinal, eu não posso, no começo da fisiologia, mostrar um mosaico para vocês. Eu tenho que mostrar lesões mais coordenadas para que vocês entendam as lesões da medula espinal. Tá bom? Vamos ver se eu consigo passar aqui. Tá aqui. Bom. Agora, olhem o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tá aqui. Eu vou colocar vários casos para vocês entenderem, tá bom? Aqui a gente tem uma representação da medula espinal. Tá de frente para vocês do mesmo jeito, direito e esquerdo. Certo? Então, o que eu tenho nessa representação? Tudo que está marcado em vermelho é tecido morto, ou seja, se fez uma lesão e o tecido morreu. Certo? Tudo que está marcado em verde é tecido não lesado, ou seja, tecido que sobreviveu. É tecido da medula espinal que sobreviveu. Então, vocês têm o que vai acontecer acima da lesão, o que acontece no local da lesão e o que acontece abaixo do local da lesão. Tá bom? Porque o que acontece nas lesões da medula espinal? Às vezes, vocês têm o quê? Vocês têm o local da lesão, onde morrem os neurônios, não é? Mas às vezes o que tem abaixo fica vivo. E aí a gente tem que entender como isso funciona, tá? Acima do local da lesão, tá? A lesão tá aqui, ó. Acima do local da lesão, vida normal, tudo normal, certo? No local da lesão, se eu destruir esses neurônios aqui, se eu matei esses neurônios aqui, se esse paciente perdeu esses neurônios aqui, ele não tem como liberar acetilcolina. Então ele vai fazer o quê? Ele faz uma atonia bilateral, dos dois lados ele não consegue liberar acetilcolina, ele tem uma reflexia bilateral, ele não tem reflexo dos dois lados, isso significa que ele fez uma paralisia flácida bilateral. E ele também perde totalmente a sensibilidade bilateral, porque a fibra que entra aqui, ó, não consegue subir, não é? Porque foi destruída. Quer dizer, a fibra não tem nem onde entrar, não é? E ele vai perder a sensibilidade total bilateral.
Abaixo da lesão, como ele fez o quê? Abaixo da lesão, como ele destruiu tudo, então ele faz o quê? Ele tem o mesmo prognóstico do local da lesão. Ele faz o quê? As mesmas coisas. Atonia, reflexia, paralisia flácida e perda total da sensibilidade. Isso aqui é um caso muito simples, não é? Para a gente poder entender. Agora vamos tentar passar para um caso um pouco mais complexo. Olhem esse caso 2. Esse caso 2 ele faz assim. Ele tem uma lesão, mas tudo que está abaixo dessa lesão permanece vivo. Certo? Mas ele não tem comunicação. Então ele não consegue fazer o quê? Ele não consegue controlar o que está abaixo. Tá bom? Vamos lá. Acima da lesão, ele vai ter o quê? Aqui em cima, tudo normal. No local da lesão, como ele destruiu esses grupamentos de neurônios, ele faz o quê? Ele faz atonia bilateral, ou seja, ele não consegue lançar acetilcolina, não tem tônus. Como ele não consegue lançar acetilcolina, ele tem arreflexia bilateral. Isso gera uma paralisia flácida bilateral. E ele perde a sensibilidade total bilateral. Abaixo da lesão. Lembrem-se que a informação que vem do encéfalo, normalmente ela inibe a medula espinhal. A grande função da informação que vem de cima, normalmente ela inibe a medula espinhal. E se vocês perderem esse contato do que vem do encéfalo com a medula espinhal fica solta, ela começa a liberar mais acetilcolina. Então esse paciente ele faz o quê? Ele lesa aqui, ele faz essa lesão aqui, e não tem mais comunicação com os centros que estão acima da medula espinhal. Então o que está abaixo ficou solto, não é? Se o que está abaixo ficou solto, o que vai acontecer? Abaixo do local da lesão, ele faz o quê? Ele começa a liberar mais acetilcolina. E se ele libera mais acetilcolina, ele faz o quê? Ele tem hipertonia dos dois lados, tem hipertonia bilateral, ele tem hiperreflexia bilateral. Isso constitui uma paralisia espástica bilateral, mas ele perde totalmente a sensibilidade bilateral. E lógico que ele não consegue, embora ele tenha hiperreflexia e hipertonia, ele não consegue ter movimentos voluntários. Tá? Se vocês testarem reflexos nele, por exemplo, testar reflexo patelar nele, por exemplo, se a lesão foi acima da inervação do patelar, o reflexo vai estar presente e vai estar com hiperreflexia. Tá? E ele vai perder a sensibilidade total. Por quê? Porque a informação entra aqui e não consegue subir. Certo? Entenderam esse caso 2? Vamos ao caso 3. Lesão está aqui, ó, de um lado. Isso aqui é aquela lesão que eu imitei para vocês, não é? Só que abaixo vocês vão ter o quê? Vai ficar vivo. Tá? Isso aqui a gente chama de síndrome de Brown-Séquard. Olhem o que vai acontecer. Acima da lesão, vida normal. Certo? No nível da lesão do lado direito, ele tem o quê? Ele tem um movimento normal, tá? Mas ele perde dor e temperatura. Por que ele perde dor e temperatura? Dor e temperatura entra do lado direito, decussaria pelo sistema anterolateral e subiria. Só que a dor e temperatura entra do lado direito, quando decussar, não vai conseguir subir, porque esses neurônios morreram aqui. Então ele perde dor e temperatura no nível da lesão do lado direito. Do lado esquerdo, que é no nível da lesão, que é exatamente onde ele lesou, ele faz o quê? Ele matou os neurônios, ele não consegue liberar acetilcolina, ele tem atonia e arreflexia, paralisia flácida. A informação não entra desse lado esquerdo, então ele tem uma perda total da sensibilidade. Ok? E abaixo da lesão? Do lado direito, ele faz o quê? A movimentação é normal. Tá? Ele move normalmente. Mas ele perde dor e temperatura. Por quê? Porque a dor e temperatura entrou do lado direito, no coro dorsal do lado direito, decussou para o lado esquerdo, e quando está subindo, ó, não consegue passar por essa barreira aqui. Ó. O feixe espinotalâmico anterolateral foi cortado aqui, ele não consegue passar aqui. Então ele perde dor e temperatura, sensibilidade de dor e temperatura, abaixo da lesão do lado direito. Do lado esquerdo, ele tem o quê? Olha aqui, ó.
ele não perdeu a informação que vinha do córtex aqui, ele não perde a informação que vem do córtex espinal, ele faz o quê? Desse lado esquerdo, ele já não tem controle de movimento. E olha aqui, ó, se a informação que vem dos segmentos que estão acima da medula não conseguem passar aqui, ó, essa porção da medula aqui, ó, desse lado esquerdo abaixo da lesão, ela fica solta, certo? Ele não controla o movimento e essa região fica solta. Ou seja, ele está liberando mais acetilcolina na musculatura. Se está liberando mais acetilcolina na musculatura, ele faz hipertonia e hiperreflexia, que caracteriza a paralisia espástica. Tá? Ele ainda vai ter, ele ainda vai apresentar o sinal de Babinski. Por quê? Ele apresenta o sinal de Babinski, que é um sinal da porção mais distal lá da medula, porque o que acontece? O que acontece é que ele não tem mais informação do córtex. E aí ele vai apresentar esse sinal de Babinski aqui embaixo, lá no pé. Não é? Vai ter a dorsiflexão dos dedos, não é? Só que ele mantém dor e temperatura. Por que ele mantém dor e temperatura? Porque dor e temperatura entraram aqui, ó, desse lado esquerdo, decussaram para o sistema anterolateral e passaram pela porção que está íntegra da medula. Tá? Pessoal, não é fácil entender isso. Tá? É importante que vocês estudem, é importante que vocês vejam e revejam esses casos para que vocês entendam como são as lesões da medula espinal, certo? É muito importante que vocês se dediquem a isso, tá bom? Bom, depois dessa informação ela sobe, e aí a informação sensitiva sobe e ela faz o quê? E ela chega no córtex, chega na área somatosensorial, tá? Aqui nós temos uma visão geral, tá? de algumas fibras que sensitivas, não é? E motoras da medula espinal, que a gente vai trabalhar muito, a gente vai continuar falando sobre isso. Então, vamos ver algumas que vocês já viram aqui, ó. Fascículo grácil e cuneiforme, não é? E o sistema anterolateral aqui. Agora tem uma série de outras vias aqui que nós vamos tratar nas próximas aulas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma aula longa. Vejam e revejam quantas vezes quiserem isso. Eu acho que isso vai ser muito importante para o aprendizado de vocês. Tá bom? Uma boa noite e fiquem em casa.